Hoje a gente vai aprender a como fazer e deixar uma conversa extremamente viciante. Qual que é o segredo milenar para você transformar uma conversa comum em uma conversa extremamente viciante nessa porra? Presta atenção, o que seria uma conversa comum para você, Luiz? Fala uma conversa comum, descreva uma conversa comum para mim, cara. Cara, uma conversa comum pra mim, ela começa... Ela tem aquele formato de interrogatório, né? Então, perguntas comuns, Perguntas tipo, fechadas. Oi, tudo bem? Como foi teu dia? Não sei o que tu gosta. Padrão. Padrãozão. Isso é uma Protocolo social. Exatamente, protocolo social total. É o cara que ele só consegue ficar em um assunto, ele nunca consegue dar uma ramificação, ir pra outras vertentes, outras coisas que... Tá ligado? E outro tipo de conversa comum que eu vejo é aquele cara que só fala e não escuta o que a mina tem a dizer. Perfeito. Então temos alguns pontos de uma conversa comum. A pessoa que só faz pergunta fechada, a pessoa que faz perguntas padrões, né? Protocolo social total para mostrar que você se importa, mas na verdade não se importa tanto assim. Um monólogo onde só uma pessoa fala, né? E também quando a pessoa só tem um assunto, que eu chamo de o homem de um assunto só, tem alguns erros que mostram que você tem uma conversa mais comum e chata pra caralho. Como você pode ter uma conversa muito pica, muito viciante e totalmente diferente? Eu sempre falo que o primeiro ponto é a quebra de padrão, jogador. Quebra de padrão é essencial para você já começar a conversa de uma forma totalmente inovadora e que ninguém chega. Eu sempre falei que, mano... quando eu quebro o padrão, em todas as abordagens que seja, pode ser com a mina mais gata que for, todas as vezes dá certo, a maioria das vezes dá. A quebra de padrão funciona muito porque você literalmente tira o escudo da pessoa, você passa por baixo do radar. O radar social que a gente tem escudos sociais para certos padrões de comportamento. Se a gente consegue quebrar esse padrão de comportamento, a gente consegue passar debaixo do escudo. É como se a gente estivesse hackeando a matrix social, chegando de uma forma totalmente inusitada. Porém, é muito perigoso você quebrar o padrão e não ter confiança e presença o suficiente para manter. Como assim, Fê? Mano, muito simples. Pensa o seguinte, se você chega quebrando o padrão, perguntando pra uma mina extremamente gata, arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz, e ela fala que, e você já quebrar o teu frame na hora, já fala, desculpa, é uma brincadeira, é apenas uma brincadeira, desculpa. Porra, aí você vai quebrar totalmente o padrão da abordagem que quebrou o padrão. Você tá entendendo que não é coerente, entende? Não é nada coerente. Então, para você quebrar o padrão e ser usado em uma abordagem ou em qualquer abridor, você precisa ter frame para isso. Você precisa falar e manter o frame. Já viu pegadinha, jogador? Eu não gosto desse vídeo. Aqui. Já viu pegadinha, jogador? Pegadinha em que o cara ele quebra o padrão totalmente, a pessoa se assusta, fica muito surpresa com aquela situação ou qualquer, sabe aquela atitude constrangedora, normalmente que pegadinha tem, né? Mas o cara que tá fazendo a pegadinha, o cara que é bom, ele mantém o frame, ele fica lá pra tirar o máximo de reação da pessoa, tá ligado? É isso que é manter o frame. É a mesma coisa pra uma interação com uma mina, quebrar o padrão e manter a porra do seu frame, manter a sua marra. 95% das pessoas que eu conversei, eu sempre procurei perguntar qual foi a primeira coisa que eu disse. Se o abridor que eu usei não foi de impacto ou muito expressivo, normalmente elas esquecem. Ou seja, tanto faz a primeira coisa que você fala numa conversa, mano. Tanto faz real, jogador, sério. Você pode falar qualquer merda. Se você conseguir sustentar teu frame e pular pro segundo assunto pra começar uma conversa decente, a pessoa não vai lembrar. Ela não vai nem querer lembrar. É só você ser muito perspicaz, dar movimento pra conversa, que esse é o segredo pra mim de ser viciante. Pra mim é quanto mais movimento, quebra de padrão e coisas inusitadas, melhor. Se você não for profundo o suficiente para marcar ou fazer a pessoa pensar de verdade, ela vai te responder apenas pro protocolo social ou ela vai te responder no padrão de resposta que ela já tem na cabeça dela. Pensa que assim, a gente tem um padrão de resposta guardado no nosso arquivo que a gente dá pra todo mundo. Ei, caralho, a gente dá pra todo mundo é foda, né? Aí tu entregou um pouquinho, né, mano? Aí eu entreguei, hein, mano. Mas tá tudo bem, tu já tinha entregado bastante. Antes, né? É. Tio, é isso, Luiz. Até quando a gente vai ficar escondendo gay rights? Até quando a gente vai ficar escondendo isso, né, cara? Olha só. Quanto mais profundo você for, mais a pessoa vai sair desse padrão de respostas. Quanto mais ela sair desse padrão de resposta,
mais você vai marcar, mais você vai conseguir fazer ela lembrar mais de você. Porque ela teve que se esforçar para pensar na sua pergunta ou se esforçar para pensar uma coisa que há muito tempo ela não pensa. Uma conversa viciante é aquela conversa que os dois conversam literalmente. Eu gosto do 90-10 no começo, onde no primeiro momento da interação você investe 90%, onde você quer que a pessoa fale, você exige isso dela. Com muito entusiasmo você conversa com ela, olhando no olho dela, com muita intenção e querendo que ela fale, mas 90% é você pedindo, é você interagindo, é você dando movimento. A partir do momento em que eu vejo que essa mulher já está inteira ali comigo, eu já me conectei com ela, ela tá copiando meus movimentos, ela tá olhando no fundo do meu olho, ela tá direcionando o corpo pra mim, sem pegar no celular, totalmente atenta e presente, aí sim, piso no freio, ou dou uma escassez saindo um pouquinho e depois voltando, ou deixando ela vir. Então eu já paro para os 50, como se fosse um investimento. No começo eu investi 90 e quando ela tá dentro eu invisto só 50 e deixo ela vir os outros 50. Porque aí fica a harmonia, o equilíbrio de uma conversa de verdade. Onde eu falo, ela reage, complementa, ela fala, eu reajo e complemento. É isso, tá ligado? Usando ramificações, fazendo o assunto ir para diversos lugares inusitados, fazendo a pessoa pensar coisas que fazia muito tempo que ela não pensava e assuntos mais profundos e densos que você não pensa todos os dias. Por isso que é muito interessante a gente sempre fazer a pessoa imaginar. Uma conversa onde não tem histórias e imaginações, pra mim não é uma conversa interessante. Eu gosto de contar histórias para fazer a pessoa se conectar com a minha história e fazer ela sentir muitas emoções, e eu gosto de fazer ela imaginar porque aí eu pratico um exercício de visualização, que nesse exercício eu posso levar a história para muitos lugares. E aí são muitas emoções e eu posso descobrir muita coisa da pessoa.